E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Estou aqui com vocês para falar sobre os povos Yanomami, a situação atual, triste situação atual. Na verdade, é lamentável. Eu estava preparando esse vídeo aqui e assim, a tristeza cai, não tem como, né? Mas enfim, eu vou explicar para vocês hoje um pouco da origem dos povos Yanomami e passar a notícia, passar o que está sendo feito, porque há uma situação de crise sanitária, de crise política, bom, assolando essa população tão importante para a nossa história. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque você ajuda o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui, história, sociologia, filosofia. E lembrando que links de referências aqui que eu utilizo eu deixo aqui na descrição e os links das minhas redes sociais estão aqui no comentário fixado. Vamos lá então começar. Se vocês estiverem vendo alguma alteração na minha voz é porque eu estou utilizando o plugin da placa de vídeo, né? O driver da placa de vídeo, que é o RTX Voice, porque está tendo muita obra ali fora no prédio. E aí eu tive que utilizar ele, que ele corta esses ruídos externos. Mas pode alterar um pouco minha voz, não muito, mas um pouco, tá bom? Eu já tô com a voz anasalada naturalmente. Bom, os povos Yanomami, eu tenho texto aqui, logicamente, é uma sociedade, formam uma sociedade grande, bem grande, de caçadores e agricultores que habitam historicamente a região norte da floresta amazônica, entre os estados, o estado de Roraima, com a divisa com a Venezuela. Então ele pega o estado de Roraima, território brasileiro e território venezuelano. Território unindo Venezuela e Brasil é aproximadamente 192 mil quilômetros quadrados, é a maior reserva indígena e eles constituem um conjunto cultural linguístico bem amplo e bem diversificado, composto pelo menos por quatro subgrupos que falam línguas do mesmo tronco, da mesma família. São Yanomai, Yanomami, Sanima e Niman. Né? E a população estimada entre Venezuela e Brasil é de 35 mil pessoas, é bastante gente. No Brasil, agora falando especificamente no Brasil, a população é cerca de 19.338 pessoas, repartidas em 228 comunidades. Uma terra que cobre aí no Brasil 96.680 quilômetros quadrados, é bem grande. E é reconhecida, é demarcada, é atual isso, tá? Demarcada pós-Constituição de 1988, que garante a demarcação de terras indígenas, é demarcada por decreto presidencial lá no governo Collor, em 25 de maio de 1992. Então, a demarcação, o direito à terra, é uma história recente dos Yanomami. Bom, vamos falar um pouquinho da história. Primeiro, a questão etimológica, né? A etimologia. Os Yanomami, o conceito, o termo Yanomami foi criado por antropólogos, tá? A partir da expressão, aí é difícil para mim a pronúncia, né? Acho que é difícil para muita gente. Yanomami Tepe, que significa ser humano, tá? E eles, por não terem afinidade, olha só que fato bem curioso e interessante, afinidade linguística e nem genética com povos vizinhos, com etnias vizinhas às suas terras, como os atuais Iekuana, que são de outra língua, tem uma língua de outro tronco que vem do Caribe, língua Caribe, tá? Não é do Caribe região, não. Estima-se, né, através de vários estudos feitos, estima-se que eles são descendentes de um grupo de indígenas que permaneceu relativamente isolado desde tempos remotos, cerca de 1 milênio atrás. Olha só que interessante. Então, é uma etnia que permaneceu por muito tempo isolado. E os primeiros contatos, vocês vão perceber que eles são bem recentes. Primeiros contatos com povos que não sejam indígenas e vizinhos, né? Por isso que a gente fala relativamente. Os contatos eram com etnias vizinhas, mas os contatos com outras pessoas é uma questão de século XX e século XXI.
Isso que eu falei, os primeiros contatos, para além das etnias vizinhas, eles passam a ocorrer só lá no começo do século XX, entre 1910 e 1940, com funcionários do SPI, né, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que foi fundado pelo Marechal Cândido Rondon durante o governo da Primeira República do... O meu celular tocando aqui, não é? Não. Durante o governo da Primeira República do presidente Nilo Peçanha. E aí depois você teve, se eu não me engano, contatos com os indianistas, né? Os irmãos Vilas Boas e por aí vai. Então é uma questão mais recente se a gente parar para pensar sobre a história do Brasil. Só que o contato dos Yanomami com pessoas que não sejam as etnias vizinhas, ele acontece por duas vias. Ele aconteceu por duas vias. A primeira foi a via da missão. Então a gente tem a missão do SPI, do Cândido Rondon, dos irmãos Vilas Boas, durante a Era Vargas, né? Esse é o contato da missão, contato missionário, certo? O outro contato, o outro contato foi o contato extrativista. E esse é mais prejudicial. Ele começa mesmo a partir que é um contato maciço e forçado a partir das décadas de 70 e 80, tá? Por conta dos projetos de desenvolvimento durante a ditadura militar brasileira. Durante o processo da ditadura militar brasileira, tiveram os contatos. Por quê? Porque ali se abriu estradas como a BR-210, que era a perimetral norte, certo? Entre 1973 e 1976, então passa entre governo de Emílio Garrastazu Médici e depois governo de Ernesto Geisel, e o surgimento de fazendas, então você já está. As terras ainda não eram demarcadas, mas eram pertencentes já aos Yanomami, e historicamente os povos tradicionais que começaram a construir fazendas e entrar nas terras dos Yanomami, e trazendo também os garimpeiros. Então a gente tem a chamada Corrida do Ouro. Isso foi muito forte no Brasil nas décadas de 70 e 80, ainda é forte, é considerado uma prática ilegal atualmente. E aí a gente tem aí grandes choques epidemiológicos de grande magnitude que trazem grandes doenças aos Yanomami. E aí você tem pistas de pouso de avião sendo construídas dentro de terra Yanomami. Você tem a invasão dos garimpeiros na terra dos Yanomami. E aí um fato muito triste, que é considerado um grande massacre na história dos povos em Yanomami, os povos massacre na história do Brasil. Em 1993, é recente isso, devido a essa corrida pelo ouro, por conta de garimpeiros, a gente teve o chamado massacre de Hashimu, que é uma das etnias ali pertencentes, que é uma das aldeias, quando os garimpeiros os garimpeiros invadindo as suas terras, né, realizavam doações aos povos Yanomami como uma forma que eles chamavam, era uma armadilha os povos Yanomami. Então eles davam ferramentas para os Yanomami e tudo, e ocupavam as terras dos Yanomami. Os Yanomami começaram a pedir, a exigir, né, mais direitos ali contra os garimpeiros, você não tinha suporte do governo federal e tudo. E aí os garimpeiros começaram a atacar violentamente os povos Yanomami. E aí a gente tem esse chamado massacre que resultou na morte, no geral, porque no total, tá? De cerca de 16 indígenas, 16 povos originários. Esse crime, em 1997, teve reação dos Yanomami, gerou uma guerra lá. Esse crime foi considerado o primeiro crime judicialmente, tá? Genocídio já existiu no Brasil antes, logicamente. Os povos indígenas sofreram genocídio desde a chegada dos portugueses, mas judicialmente colocado na categoria de genocídio judicialmente no Brasil em 1997. E os acusados receberam pena de 20 anos de prisão em 97, tá? Mas essa pena foi extinta em 2011. E, enfim, em 2022, um desses acusados, o garimpeiro Eliésio Monteiro Neri, ele foi preso em Boa Vista, em Roraima. Então a gente teve um massacre contra os povos Yanomami. Um dos, né?
Na situação atual, agora trazendo para a situação atual, um médico tropicalista que visitou a região, o André Siqueira, da Fiocruz, né, Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, ele relatou das situações mais tristes que ele já presenciou e das mais tristes da história do Brasil. O governo federal atual, tá? Lembrando que hoje a gente vive o governo Lula, certo? Ele enviou, através, né, pelo Ministério da Saúde, visitou a região e anunciou algumas medidas para superar essa crise dos Yanomami. Então, hospital de campanha, o envio de insumos e profissionais de saúde para poder superar esse processo de crise, mas a gente já teve algumas vidas, algumas não, muitas vidas que se perderam ao longo desse tempo. O Ministério da Justiça, através do ministro Flávio Dino, ele determinou a abertura de um inquérito para apurar, aí coloquem aí, ele já definiu como um crime de genocídio, tá? Então é morte em massa, tá? E calcula-se cerca de 570 crianças Yanomamis morreram nos últimos 4 anos. Vamos lá. 4 anos, os últimos 4 anos, 2018 a 2022, é um período conturbado na história do Brasil. É o governo do Jair Bolsonaro, é o governo que flexibilizou regras e leis para o garimpo ilegal. A situação, gente, ela se agravou muito durante o governo Bolsonaro. O garimpo ilegal, você tem que levar em consideração também a questão da pandemia. O garimpo só em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, que ficou muito mais focado no processo eleitoral, naquela ânsia de vencer, de ser reeleito e não conseguiu, o garimpo ilegal cresceu na região 46%. É muita coisa. E além do que, não se teve assistência à saúde aos povos Yanomami nesse último ano, nesses últimos 4 anos, vamos falar a verdade. As associações indígenas, tá? Elas apontam o garimpo ilegal causador aí de 3 grandes impactos na vida, na saúde da população Yanomami. Vamos lá listar aqui para vocês. Incidência de malária, que é trazida pelos garimpeiros, que eles utilizam medicamentos contrabandeados que eles minimizam os efeitos da malária, mas eles não eliminam o protozoário, certo? Não eliminam o parasita, desculpe, biologia é difícil para mim, o parasita do organismo, esse é um ponto. Então eles chegam e habitam as terras de Yanomami, trazendo a malária e se espalham, tá? 2, a exploração do minério requer a utilização de mercúrio, que contamina a água, contamina a comida, e isso reflete inclusive crianças recém-nascidas, então um número alto de crianças, de bebês mortos. Eu vou poupar aqui de passar imagens para vocês. Eu devia ter avisado isso no começo do vídeo, porque tem muita gente que não consegue ver, é muito triste, tem gente que chora. Eu tenho dificuldade de ver, mas é uma realidade. Mas eu vou poupar as imagens para vocês, porque eu não quero fazer um vídeo para chocar no sentido de questão de espetacularização do fato, tá? A gente tem que fazer aqui de forma crítica, eu passando a notícia para vocês. Mas vamos lá. E o terceiro, a própria insegurança imposta pelos garimpeiros que são armados, tá? Eles tentam fazer a justiça deles pelas próprias mãos. E aí você tem muitos profissionais de saúde que abandonam os postos de saúde para não viver essa relação. Então não tem assistência médica para os Yanomami ali na região. Os postos de saúde destinados aos Yanomami, esses postos são abandonados. E alguns deles são utilizados, inclusive, pelos próprios garimpeiros como bases para os garimpeiros, pista de pouso para os garimpeiros. Sem contar que você tem furto dos próprios garimpeiros que desviam medicamentos que chegam na região que eram destinados aos Yanomami. Utilizam para eles, para tratar das doenças deles. E aí que vem a bomba, porque se isso é uma situação que se agravou nos últimos 4 anos, a responsabilidade é do governo passado que estava nos últimos 4 anos. A gente tem menos de um mês ainda de governo Lula.
A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, alegou que não chegou no gabinete dela nenhum, nenhum requerimento, nenhum pedido de ajuda nos 4 anos para os povos Yanomami. Eu quero só lembrar também que. Bom, vamos embora. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em Orlando, né? Se encontra em Orlando, nos Estados Unidos. Ele alegou em grupo de Telegram que essa notícia dos Yanomami, na verdade, é uma estratégia, a armação da esquerda para poder desfazer, para perseguir ele. Bom, vamos só lembrar também, acho que é importante lembrar aqui, que a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que agora vai, como eu falei para vocês no vídeo sobre o governo Bolsonaro, eu vou deixar esse vídeo, o vídeo 2 aqui no card para vocês. A FUNAI agora pela primeira vez tem uma representante, uma diretora, uma presidente indígena na história do Brasil, isso é histórico, isso é muito importante. E a FUNAI, durante o governo de Bolsonaro, ficou subordinada ao Ministério da Agricultura. A FUNAI e o INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, ficaram subordinados ao Ministério da Agricultura. Da Agricultura. Ou seja, os interesses do agronegócio que foi do último governo. Só que eles falaram que isso foi a armação da esquerda, que isso na verdade não aconteceu. A Damares atualmente ela foi eleita senadora, né? E aí a gente tem o Tucara Associação Yanomami, alegou, né, confirmou, inclusive, comprovou, que enviou 21 ofícios ao gabinete presidencial e à FUNAI, que estava subordinada ao Ministério da Agricultura, pedindo ajuda pela situação. E todos esses 21 ofícios foram ignorados pelo governo federal, que preferiu dar mais atenção aos garimpeiros do que aos povos originários. Situação triste pra caramba. E tá aqui a notícia para vocês, tá aqui um pouquinho da história dos Yanomami para vocês. E essa é uma luta de todos nós, tá? Essa é uma questão para todos nós, não é só dos povos Yanomamis. Nós temos uma questão aí importantíssima de reparação histórica, mas não só isso, a gente precisa ajudá-los sempre que possível, o que for feito, o que a gente puder fazer. A gente aguarda aí as próximas recomendações advindas aí de órgãos competentes. Principalmente confiem muito nos especialistas da saúde no Brasil, que lutam pelo Brasil. E, enfim, é isso. Vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração. Beijo, fui!